A damorida é um dos pratos mais emblemáticos do nosso estado de Roraima. Esse prato tem origem indígena e normalmente é composto por tucupi, pimentas e alguma proteína, que pode ser um peixe, pode ser uma carne de caça. Em geral, os indígenas também utilizam as folhas da pimenteira. É comum também que nós encontremos nas damoridas mais recentes, nos restaurantes, com cebola, alho, tomate, e isso não descaracteriza. O que é importante da gente falar é que a damorida original ela é composta basicamente apenas por esses poucos ingredientes. Então tudo aquilo que vem depois são variações e adaptações deste que é um dos pratos mais emblemáticos do nosso estado. E para falar de damorida, nada melhor do que conversarmos com quem instituiu que às quintas-feiras este prato seria celebrado. Estou aqui com Chico Roberto, o criador da Quinta da Damorida, cardápio regional que envolve paçoca de carne de sol, o miudinho de carne de sol, a nossa queridíssima damorida e também peixe frito. Chico, então conta pra gente como é que começou a sua história aqui com Quinta da Damorida e a sua vida de cozinheiro. A vida de cozinheiro foi por acaso. Eu sou de origem indígena, me criei na comunidade, hoje Surumum, mas era a antiga comunidade do Barro. Meus pais foram para lá em 1958 e depois eu vim para Boa Vista. A vida foi passando, eu tive vários tipos de trabalho, eu fui professor de educação física, eu fui da Polícia Militar e depois eu fui bancário. Nesse tempo eu tinha um sonho que realizei, graças a Deus, eu fui prefeito lá do município de Pacaraima, que eu considero como minha terra, e fui realizando meus sonhos, né? Depois me aposentei. Fiquei sem fazer nada, entre aspas. Aí procurei o que fazer e fui lembrar das coisas da minha mãe. Como aqui ainda hoje nós somos carentes de comida da nossa terra, eu eu criei a Quinta da Damorida. Na Quinta da Damorida eu faço a damorida, né? É diferente da damorida das comunidades, eu gosto muito de explicar, porque aqui a gente tem um público. Lá a gente usa muita pimenta. O parente, entre aspas, ele não quer saber se tu gosta de pouco ou muita pimenta, ele faz da maneira dele. Então, quem quiser que aceite. Aqui eu tive que ir adaptando, mas a pimenta faz parte da história indígena, né? Eu sou macuxi, minha família toda, e todos nós gostamos de pimenta. E quando a gente fala, né, a gente está dando um enfoque bastante na damorida, quando a gente fala da damorida, normalmente quem é da cidade aqui associa a damorida mais com peixe, mas também pode ser feito de outras coisas, né? A damorida você faz de carne, de peixe, de qualquer coisa. A característica é a pimenta. Eu optei pelo tambaqui porque hoje é o peixe mais consumido aqui. Eu já fiz, por exemplo, eu esses dias encontrei peixe seco, que é difícil agora, né? Eu ia implementar a damorida raiz, só que eu não pude ainda porque eu não consegui o material para fazer a damorida raiz. Porque é o seguinte, lá na comunidade eles falam, eles não salgam, eles falam muquenhá, que é assar. Por que o indígena ele fala muquenhá? Porque antigamente você colocava no meio da sala uma panela acesa, né, com a damorida. Com a folha, você pode usar a folha da pimenta malagueta. E ali, por exemplo, ele muquenha o peixe e põe ali dentro, porque o peixe, para não dissolver rápido. Porque aquilo vai acabando, ele só vai completando com água e pimenta, com água e pimenta, né? Se eu não muquenhar o peixe, ele dissolve rápido. Mas a característica da damorida é a pimenta. A gente é que está desvirtuando, está adaptando, mas é a pimenta. Então, bora lá, né, Chico? Faz uma damorida pra gente. Bora. Então vamos fazer a nossa damorida, a damorida adaptada, a damorida de Chico Roberto.
Eu uso a cebola, né? Vou cortar a cebola. Eu corto ela de comprido, justamente para ela não dissolver toda, né? Não gosto que ele cozinhe muito. Pra gente sentir o sabor, né? Pega o tomate, mesma coisa. Eu corto ele tamanho grande e uma pimenta de cheiro. Todos os pedaços grandes que eu gosto de cortar. E a primeira vez que você fez a damurida, Chico, foi sucesso? Como foi? Você falou, meu Deus. Foi sucesso, foi sucesso. Por isso que eu prossegui. Eu vou fazer uma damurida apimentada, tá? Essa aqui é boa. Nós vamos mesclar aqui, tá? Então eu vou machucar aqui a malagueta e a olho de peixe. Eu vou pro fogão agora, tá a panela no fogo. Vou colocar a pimenta. Vou amassar a pimenta aqui dentro. Chega e exala o cheiro, Hélio. Bom demais, hein, Chico? Bom. Vou colocar um pouquinho de óleo, bem pouquinho mesmo. E junto com aquela verdura, Hélio, eu vou colocar para dar uma refogada. E, por exemplo, eu preparo o peixe, eu trago ele cortado pequeno, eu lavo ele todinho, tiro a gordura, tiro tudo. Aí eu coloco muito limão, eu uso muito limão, sal e o tucupi. Aí eu deixo ele, esse horário que eu vou fazer. E esse tempero que fica junto com o peixe, a gente consegue aproveitar ele ou você guarda? Eu aproveito tudo. Ótimo. Porque aqui, Hélio, é limão, a água que sai do peixe e o sal, né? Porque o sal faz desidratar e fica aí. Você tá vendo aqui, ó? Tem tucupi, um pouco d'água e muito limão. Ó, eu faço provando. Sim. Faltando sal. Eu vou usar mais um pouco Isso aqui é a mesma coisa que estava aqui. É limão, né? Limão, tucupi, sal. Tucupi e sal. Eu também, Hélio, eu vou usar um pouquinho de coloral para dar uma corzinha aqui, entendeu? Olha, nós vamos finalizar. Eu vou colocar o jambu agora, né? Eu não gosto ele muito cortadinho, como nenhuma verdura, vocês viram. Eu gosto eles de tamanho grande, né? E vou colocar aqui dentro. Aqui, olha, já está fervendo. E depois que a gente coloca o jambu, mais quanto tempo aí cozinhando? Aí você pode apagar, porque eu tô sem a panela, sem a tampa. Eu coloco o jambu e deixo ela tampada uns 5 minutos. Aí no final, coloca umas pimentinhas para decorar. Pimentinha para decorar, né? Que ninguém é de ferro, tem que saborear, mas também tem que estar bonito. E as pimentas, né, como você falou e para quem está assistindo a gente, é a pimenta que você mais gostar, a pimenta que você se sente mais à vontade, né? O importante é ter essa picância, né? A pimenta. Pronto a nossa damurida. Nós vamos já saborear. Hélio, vem ver aqui, Hélio. Olha só, rapaz, tá bonita, viu? Se vocês conseguissem sentir o cheiro que tá isso aqui. E aí falar igual o baiano, né? Tá quente? É tu que vai primeiro? Vou primeiro, com certeza. Com o nosso bijuzinho, aqui, ó, né? tá aqui, que é ó, vai molhando aí. Tradicional que a gente tem aqui na nossa cidade. Nosso biju. Tá cheiroso. Ó, achei suave. Bora lá, Hélio. Até sem... Bora no beiju. Ó, parente, tá bom, ó. Tá bom demais. Chico, que prazer imenso. Deliciosa damurida. E ó, agora eu vou ensinar vocês outra forma de fazer também esse mesmo preparo. Para o preparo da nossa damurida, hoje nós vamos utilizar um peixe de água doce, o curimatã. Vamos utilizar também pimentas variadas, cariru, ou João Gomes, também é um nome conhecido na feira. Vamos utilizar jambu e chicória.
Esse prato normalmente vai com tucupi e hoje nós vamos utilizar dois tipos de tucupi, tanto o tucupi amarelo quanto o tucupi preto, que é a redução do tucupi amarelo. Esse prato tem uma guarnição que são os bijus, que nada mais é do que a mandioca ralada e em seguida ela é assada em cima de um tacho. Bom, então vamos começar. Para nossa receita tradicional, a gente vai utilizar também uma panela de barro. Se você não tem uma panela de barro, você pode utilizar a panela que você tiver na sua casa. Então, para a gente dar início, vamos aqui esquentando a nossa panela, porque as panelas de barro, elas demoram um pouquinho para esquentar. Então a gente já vai querer essa primeira reação na nossa proteína e nos nossos legumes que a gente vai colocar, porque eles já vão ganhando sabor. Enquanto a nossa panela vai esquentando, a gente vai utilizar aqui, tratar nosso peixe. Esse peixe, ele já está ticado e também já está devidamente tratado e limpo. Lembrando, o peixe pode ser o peixe de sua preferência. A gente vai cortar aqui o nosso peixe em pedaços. Bom, o que a gente vai fazer nessa etapa? Enquanto a nossa panela está esquentando, a gente vai pegar a cabeça do peixe. Não precisa de tempero, não precisa de nada. E a gente vai colocar aqui na nossa panela para que já vá ganhando gosto o nosso caldo. Então a gente pode deixar aqui em fogo médio para alto. Não precisa de água, não precisa de óleo, não precisa de nada. É só a gente ter atenção para não grudar e também para não queimar. E para temperar esse peixe, a gente vai utilizar limão. Chegou aqui, a gente vai cortar o limão e vai espremer ele por todos os pedaços aqui do nosso peixe. Temperamos o nosso peixe, a gente vai deixar ele marinar por aproximadamente 10 a 15 minutinhos para ganhar gosto. Para a gente seguir com a nossa receita, enquanto o nosso peixe está marinando, aqui na nossa panela a cabeça do peixe já está começando a soltar esse aroma e já dá para ver que a gente aqui tem um pouquinho de gordura. Vamos entrar com o tucupi. Enquanto o tucupi vai cozinhar para perder um pouco dessa acidez, a gente vai continuar com o restante da nossa receita. Vamos começar a temperar esse nosso molho. Então a gente vai começar aqui com as folhinhas do cariru e vai cortar elas. Não precisa picar, então você pode cortar aí aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros as suas folhinhas e a gente vai colocar aqui no nosso caldo. A gente vai utilizar jambu. Essa é uma adaptação para a nossa receita de hoje. Então, traz um contexto amazônico aqui para a nossa receita. Então, a damurida especial para a nossa série pimentas. A gente pode utilizar a flor, que vai trazer um pouquinho dessa sensação de ardência e de dormência. Bom, com as folhas, mesma coisa, a gente vai só cortar levemente elas e vai colocar aqui no nosso caldo. Além do jambu, além do cariru, a gente vai utilizar aqui na nossa receita também chicória. Mesmo processo, 1 centímetro a 1,5 centímetros. Se você tiver folhas de pimenteira, também pode utilizar. E a gente vai entrar agora aqui com o cheiro verde. E a estrela do nosso prato são as pimentas. Então, as pimentas que a gente vai utilizar aqui hoje são pimentas de ardência moderada e algumas altas. Então, a gente vai utilizar aqui a pimentinha de cheiro. Já para as pimentas ardosas, a gente vai cortar elas um pouquinho maiores, como se fossem o tamanho de meio dedo. Por quê? Elas vão aparecer no nosso caldo. Então, o interessante delas aparecerem é por 2 motivos. Primeiro, elas embelezam o prato. E segundo, elas garantem que aquela pessoa que não quer comer a pimenta, ela possa selecionar. E por fim, a gente vai colocar 2 pimentinhas só, olho de peixe. As pimentinhas olho de peixe, normalmente elas são pequenininhas, levemente amareladas. E a gente não precisa cortar elas, então a gente só vai amassar para dar um sabor para o nosso prato. Nosso caldo está fervendo. A gente vai colocar então as nossas pimentas. E aqui a gente adiciona um pouquinho de água na nossa receita para poder diluir um pouquinho do sabor do tucupi. E depois que o nosso tucupi já cozinhou por aproximadamente uns 10 minutinhos, a gente vai entrar com o tucupi preto. Ele que dá o sabor para a nossa receita.
O nosso caldo pode ficar assim, ó, com alguma espuminha, faz parte do tucupi. Então, se vocês quiserem uma receita sem a espuma, é só vir aqui, ó, tirando essa espuminha, a gente vai ter um caldo mais lisinho e bonitinho. E a gente vai vir agora para a nossa etapa final. A gente vai pegar o nosso peixe e vai colocar aqui para cozinhar. O cozimento é bastante rápido, 10 a 15 minutinhos no máximo, já são suficientes para a gente ter a nossa damurida pronta. E a gente vai abafar aqui então para que cozinhe esses 10 a 15 minutinhos o nosso peixe. E para a gente finalizar nossa receita, aqui a nossa damurida, eu vou pegar aqui uma panelinha de barro um pouco menor e colocar para a gente empratar e colocar o nosso biju. Lembrando, não foi colocado sal, porque o peixe já tinha sal, e se a gente for seguir mesmo na tradição da cultura alimentar indígena, o sal é uma coisa já inserida no contexto da história dos indígenas, né? Aqui com a nossa damurida, vamos servir aqui com uma pimentinha malagueta para dar um charme e vamos colocar o nosso biju. Para quem gosta de pimenta, vamos colocar os pedaços grandes de murupi. E aqui a gente tem então a nossa versão da damurida para você fazer na sua casa. No episódio final, vamos levar você até uma confeitaria e mostrar todas as aplicações da pimenta, tanto nos molhos quanto na damurida e agora na confeitaria.